A graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, e de Jesus, o Salvador de todos, estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos. Com a liturgia deste domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, iniciamos a Semana Santa. Comemoramos a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento, como um pobre e aclamado pela multidão como um rei. É o Filho de Deus, cuja realeza tem a manifestação mais plena na cruz. Por isso, esta semana culmina com o trigo pascual, que celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus. O aclamemos, Senhor da vida e da história. Em meio a tanto desafio, celebramos com fé e amor. Irmãs e irmãos, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade, e hoje aqui estamos nos reunindo. Vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Jesus entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também da sua ressurreição e de sua vida. O evangelho que vamos acolher nos coloca no clima do Domingo de Ramos. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamo para vocês a boa nova de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-a aqui, até nós. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre elas suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos coloca no clima que estamos celebrando. Jesus entra na sua cidade para cumprir a vontade de Deus, dar sua vida por todos. Nós que o exaltamos com nosso canto, com nossa vida, como foi exaltado com ramos das árvores, humildemente, saudado pelos pequenos, pelo povo, nós o acolhemos, nós o queremos em nossa vida, nós o seguimos. É acompanhando Jesus, que faz a vontade do Pai, que
que quer que a vida chegue a todos, vida que é dom e compromisso, que nós estamos celebrando esta Eucaristia. Os filhos dos hebreus, com cantos de oliveira, correram ao encontro de Cristo que chegava, cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas. É nesse clima que nós nos recolhemos para celebrar a Eucaristia. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens e às mulheres um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento de sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Assim, recolhidos em oração, vamos ouvir e acolher a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Rezemos com o salmista. Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte. Agora o salve, se é verdade que ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, o meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome e a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame:
Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória Vamos aclamar a vós, ao Evangelho. Glória a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhes um nome muito acima de outro nome. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou. Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou à multidão reunida. Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque essa noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás! Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado! Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante dele e zombaram, dizendo: Salve o Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber.
Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda, de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu querias destruir o templo e reconstruí-lo de novo em 3 dias. Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani, Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Em alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvar. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos traz a narração da morte de Jesus, conforme São Mateus, a comunidade dele viram e recordavam. Jesus humilde, Jesus que não se defende, Jesus que é insultado por todos, mas Jesus que está conscientemente dando sua vida para que todos tenham vida. A celebração de hoje, Domingo de Ramos, mostra de um lado a glória de Jesus, que é ser acolhido, aclamado pelo povo simples, povo que ele tanto amava e ama, estava no meio de todos como irmãos. Então a glória de Jesus, recebendo, aceitando a aclamação do povo, porém com a grande afirmação que o motivo da glória maior do Cristo foi sua obediência ao Pai, que o fez dar sua vida por todos. Domingo de Ramos mistura palavras de alegria, louvor, de hosana, ramos, aclamações, com a certeza de que Jesus, humilde, despojado de tudo, até sua veste foi repartida em 4 partes, para lembrar as 4 partes do mundo. Portanto, a salvação que deve atingir a todos, nos mostra esse Jesus
capaz de obedecer ao Pai, disposto a trazer vida para todos e dar a sua vida para que todos tenham vida. Estamos começando no domingo de hoje a celebrar a Páscoa de Jesus, sua morte e ressurreição. Possamos nós ser como aquele povo que acolheu Cristo, com o que tem, suas vestes, seus ramos, seus gestos de amor, sua simplicidade, sua capacidade de ser solidário, de conviver bem com as pessoas. Acolher o Cristo com aquilo que somos e temos, sabendo que o caminho da vitória é o caminho da doação, da vida. Ele se fez um de nós, assumiu nossa história com as consequências também de ser injustiçado e morrer numa cruz, como um escravo. Ele se esvaziou de tudo, diz a segunda leitura. Ele que é Deus, para se fazer um de nós, já é um gesto de humildade, e entre nós se fez o mais pequenino, morreu como um escravo, morreu na cruz. Celebramos seu amor, sua vitória, estamos nos seus caminhos, queremos aprender sua solidariedade, sua obediência ao Pai. Queremos, como Jesus, estar sempre a serviço da vida. É dom de Deus. Uma vida onde temos tantas fragilidades, sim, mas é vida digna, que vai nos levando a uma vida sem fim. Celebramos este Cristo, nós renovamos nossa adesão a Ele, celebrando sua Páscoa, o que nós pedimos é que sua vitória seja nossa vitória, vitória da vida, vitória sobre doença, vitória sobre egoísmo, seja já aqui na terra uma vida nova de irmãos, nos preparando para uma vida sem fim junto de Deus. Que esta Eucaristia nos faça mais e mais solidários ao Cristo e aos outros, viver em comunhão com este Cristo, sua obediência ao Pai, com sua humildade, que se fez pequenino para se fazer irmão de todos. É a este Cristo que estamos unidos. Confiantes na graça de Deus e no amor de Deus, vamos apresentar nossas preces. Que Deus, o Pai de todos nós, nos dê sua força, força do alto, para que nós possamos seguir os passos de Jesus. Rezemos confiantes. A resposta da prece é: Filho de Davi, ouvi nosso clamor. Para que a Semana Santa, que hoje iniciamos, seja um rico momento de descoberta e vivência do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, rezemos ao Senhor. Filho de Davi, ouvi o nosso clamor. Para que a cruz de Cristo nos ajude a superar todas as formas de desunião, conflitos e tudo mais que tanto sofrimento causa aos seres humanos, rezemos ao Senhor. Filho de Davi, ouvi nosso clamor. Para que, inspirados no exemplo de Cristo Jesus, que não hesitou em ingressar em Jerusalém para manifestar o radical amor de Deus, sejamos cada vez mais missionários, anunciadores do Evangelho, rezemos ao Senhor. Filho de Davi, ouvi o nosso clamor. Pelos que estão sofrendo com a epidemia do coronavírus, para que as celebrações da Semana Santa inspirem nos corações atitudes de solidariedade, rezemos ao Senhor. Filho de Davi, ouvi nosso clamor. Pela campanha da fraternidade, para que as reflexões desenvolvidas ao longo da Quaresma não sejam esquecidas e despertem em nós o empenho pela vida, em todos os seus sentidos. Rezemos ao Senhor. Filho de Davi, ouvi o nosso clamor. Deus de bondade, fonte da vida, que nos enviastes vosso Filho para ser nosso Salvador, ouvi-nos. Que vossa graça nos acompanhe, para que, associados ao Cristo no seu projeto de vida, de amor, de solidariedade, participemos também da vitória, da sua ressurreição, vitória da vida, para nós e para os outros. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
nós passamos para a liturgia eucarística, no pão e no vinho, é a nossa vida, a vida de todos, dos enfermos, dos que estão aflitos em suas casas, dos profissionais da saúde, que nós colocamos no altar. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Pelo mistério, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orem, irmãs e irmãos, para que possamos oferecer um sacrifício que agrade Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Deus nosso Pai, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados, e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir, os ministros e todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de nossas irmãs e irmãos que morreram na esperança da ressurreição, todos os nossos falecidos, todos que estão perecendo debaixo desta pandemia que nós estamos sofrendo neste momento, e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com os santos apóstolos, São José, o esposo de Maria, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança de filhas e filhos, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Ele é o servo obediente do Pai. Ele é o irmão de todas as pessoas. Ele é o Salvador, que deu sua vida por todos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Deus nosso Pai, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos por sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós terminamos hoje esta celebração, sabendo que toda esta semana, especialmente, é para celebrarmos a Páscoa de Jesus, sua morte e ressurreição. Estaremos unidos em oração na Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo, às 17 horas, sempre aqui, junto à Casa Paroquial. Sempre unidos a todos e às suas famílias, pedindo a Deus suas graças e esta graça de nos libertar desta pandemia. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Para que sigamos os passos do Cristo, de obediência ao Pai, de solidariedade entre nós, abençoe vocês o Deus da vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Graças a Deus.